Oi, Rafaela, boa noite. Não Pronto. consegui te ouvir, cortou. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Aham. Ah, ok. É que foi tudo junto aqui, o Henrique colocou para gravar, o microfone estava fechado, eu abri, Na mesma hora. mas agora tá certo. Tudo bem. Né, Boa que noite aí para os alunos também. Então, acho que dá para a gente começar. vamos lá. Então, essa é a turma que eu ministro a psicologia corporal aqui, né? Tá. Já caminhamos, temos mais algumas aulas só, já se encaminha para a semana de provas. E a ideia é que vocês possam compartilhar mais conhecimento, né? Vocês que são aí eu considero mentores na área, é uma grande honra estar com vocês aqui hoje. Eu gostaria que vocês falassem abertamente. Os alunos têm alguns questionamentos, mas dizem que por associação livre eles vão perguntando depois, aí é mais um bate-papo mesmo, sabe? Ótimo. Tá bom. Eu vou sair da Então, frente. vamos lá, né? Bom, como a gente não tem nenhum tema específico, né? E eu, principalmente, gosto de falar muito, tem que me cortar, então a Sandra já me conhece e sabe que tem que ficar me podando, né? Mas eu falei para a Sandra, vamos falar um pouquinho da prática clínica da psicologia corporal. Como é que é isso na prática? Porque senão a gente fica muito naquela coisa de teoria, teoria, teoria. Eu acho que isso é importante, mas às vezes interessa muito a gente entender como funciona a prática da psicologia. E eu queria focar um pouquinho nisso, né, com vocês, para depois talvez a gente abre um espaço para perguntar e a partir daí a gente vai alinhavando, ok? Eu vou trazer um pouco da minha prática clínica, como eu trabalho com a clínica da análise reichiana, e aí eu vou dar o espaço para a Sandra falar da bioenergética, como ela trabalha isso na bioenergética. Eu acho que esse assunto ele é importante porque é uma coisa que sempre bate, né? E hoje, principalmente, um paciente meu me trouxe até uma curiosidade de um colega dele que está terminando psicologia, dizendo assim, mas você fala alguma coisa na terapia ou é só trabalhar o corpo? Só fica trabalhando com o corpo, ginástica? Como é que é isso? E ele riu, ele é meu paciente há muito tempo, né? Ele falou, nossa, a ideia que as pessoas fazem é completamente errônea do que aquilo que a gente tem. Então, eu acho que é importante a gente começar por aí, né? Pensar que é assim, que tudo partiu da psicanálise. Reich ele era um psicanalista, Reich trabalhava com a livre associação, o trabalho analítico é um trabalho puramente verbal e tem a sua importância também. Acontece que Reich, nessa época da psicanálise, ele percebia que muitos pacientes não conseguiam progredir com a técnica da psicanálise. Isso é importante a gente frisar, porque vocês vão perceber que nós temos várias escolas, nós temos várias técnicas, várias formas de poder trabalhar com o nosso paciente, com o nosso cliente. Mas nem todos se adaptam àquilo que a gente faz. Por isso que é muito importante, nós temos alguns recursos também, justamente para a gente poder auxiliar o nosso paciente. E claro que eu acho que o vínculo terapêutico é algo essencial dentro do processo terapêutico para que a terapia possa fluir, né? E lógico que junto com esse vínculo, as técnicas que a gente vai usando para poder ajudar o nosso paciente a funcionar. E isso vai muito do terapeuta, de cada terapeuta, porque às vezes você aprende a técnica e a gente tem que tomar cuidado para não ficar engessado dentro de um modelo que nós aprendemos. Tem que ser desse jeito, tem que fazer desse jeito. Isso é muito complicado. Por quê? Porque
as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, a situação é diferente, a relação energética terapeuta-paciente, isso tudo precisa ser levado em conta quando a gente fala de um atendimento psicoterápico. Então, o Reich ele começou com a psicanálise e ele foi percebendo que esses pacientes, com todas as suas dificuldades, precisavam, de alguma forma, superar isso, né? Porque a psicanálise tinha como proposta dar um tempo para o paciente abandonar a resistência, por exemplo, porque a dificuldade é vista como resistência, e se não abandonasse a resistência durante aquele tempo, era considerado um paciente incurável, né? E, portanto, dispensado da terapia. Isso na época, depois mudou muita coisa. Mas fato é que Reich, a partir disso, ele começa a buscar outras possibilidades de poder tratar desse paciente. E quando ele vai buscar essas resistências também, que a psicanálise estava tentando entender e encontrar formas de tratar, Reich foi percebendo que cada pessoa ela tem um comportamento que é um comportamento muito próprio na sua dinâmica de funcionamento. E esse comportamento das pessoas, ele faz uma proteção do ego, consequentemente, uma proteção da nossa estrutura de personalidade. E aí, Reich, ele preocupado com isso, começa a olhar de frente, coloca uma lupa nos atendimentos, nos pacientes que ele estava atendendo, né? Assim, figurativamente falando, ele coloca uma lupa para ter um foco sobre esses comportamentos. E aí, Reich percebe que o paciente um resiste de um jeito, o outro resiste de outro, o outro resiste de outro, que é igual ao primeiro. Então, ele começa a entender similaridades nesses padrões de funcionamento, e essas similaridades também estavam ligadas à história de cada pessoa. Portanto, ele foi percebendo que, ao longo da evolução da libido, né, nas etapas, nas fases do desenvolvimento da libido psicossexual, ainda numa linguagem freudiana, Reich ele percebeu que essa libido ela tem uma fixação nas fases de acordo com os estresses que a criança passa em cada fase do desenvolvimento. E esse estresse ele vai responder pela formação de um traço de caráter. Que esse traço de caráter nada mais é do que uma defesa que a pessoa vai usar para poder dar conta de lidar com aquela situação. Então, a partir desse olhar, Reich começa a atacar de frente a resistência. Ele sai daquela postura de terapeuta passivo e passa para uma postura de um terapeuta mais ativo. O que é mais ativo? É um terapeuta que pergunta, que questiona, é um terapeuta que ele olha para o seu paciente, ele fica de frente com o seu paciente. Então, ele questiona as pessoas e ele, nesses questionamentos, ajuda a pessoa a pensar, a elaborar e a entrar mais a fundo ainda nas suas questões. O que a proposta da psicanálise seria completamente diferente, onde nós deixamos o curso da história acontecer. E isso começou a trazer problemas, por quê? Porque Reich ele identifica isso, essa forma de funcionar, como uma técnica muito importante justamente para a gente poder quebrar as resistências e aprofundar mais ainda no trabalho analítico. E a essa primeira técnica, ele deu o nome de análise do caráter. Então, é a técnica da análise do caráter, ainda dentro desse movimento psicanalítico que ele estava tendo. Bom, o que estava acontecendo nisso, né? O que surgiu a partir disso? Desavenças com os psicanalistas, porque eles diziam que o que ele estava fazendo não era psicanálise, imagina, mas era um trabalho inteiramente analítico, fundamentado nos mecanismos de defesa, fundamentados no inconsciente, consciente, no ego, id, superego, ou seja,
Reich, ele nunca se opôs à teoria psicanalítica. Pelo contrário, ele deu grandes contribuições para a teoria psicanalítica. Então, esse trabalho inicial de Reich, da análise do caráter, que é o trabalho que a gente faz no consultório, eu já explico com mais detalhes, esse é o primeiro ponto de partida com o nosso paciente. A gente vai trabalhar analiticamente, só que de uma forma mais ativa. E o que é uma forma mais ativa? O paciente vai chegar no nosso consultório, ele vai sentar na poltrona e, a partir dali, a gente vai ter um diálogo com o paciente, um diálogo não passivo, um diálogo de perguntas. Me fala mais sobre isso, mas como é que é essa história? Da onde vem essa história? Qual é a relação que a gente consegue fazer disso com isso? Então, o fato do terapeuta perguntar para o paciente e ajudar o paciente nesse processo psicoterapêutico, ela faz com que a terapia seja mais rápida do que a própria psicanálise, mais profunda, porque você vai a fundo nas questões, né? Apesar de que tem controvérsias, porque dizem que, imagina só, às vezes, né, você vai conduzir o tratamento do paciente e tal. Não, não tem nada a ver, você não conduz nada. O que você está fazendo é apenas perguntando e deixando o paciente seguir o seu curso natural da história. Mas fato é que você começa a olhar para as defesas do paciente de acordo com as etapas do desenvolvimento, ou seja, de acordo com a fixação da libido. Então, se o paciente, por exemplo, ele vem para uma terapia, ele traz uma queixa, né? Digamos lá, queixa, eu estou com um problema no meu relacionamento porque eu não consigo parar com namoradas, todo mundo acha que eu sou muito chato, que eu sou muito exigente, que eu sou muito controlador. Ok, vamos falar sobre isso. Vamos ver onde é que entra essa exigência e esse controle no teu dia a dia. E aí a gente começa a explorar junto com o paciente e percebe que é um paciente que ele gosta da casa extremamente organizada, olha a palavra, extremamente organizada, a namorada vai visitar, pega um copo, vai colocar em cima da mesa e o cara, não, 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 não põe aí porque vai manchar a mesa. Vai sujar isso aqui, né? Ou sujou um copo, ele pega imediatamente aquele copo e vai lavar aquela louça. Então aí a gente começa a perceber que tem um padrão obsessivo compulsivo além de uma normalidade, né? Porque a limpeza é importante, a organização é importante, mas nessa situação ele deu um tom um pouco mais elevado. Então, o explorar essa dinâmica com o paciente faz com que a gente vá entendendo que ele tem um padrão, mas não um transtorno obsessivo compulsivo. Senão, se você vai colocar essa pessoa dentro de uma psicopatologia, transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. No entanto, para ele ter uma caracterização de transtorno, ele vai precisar de alguns elementos comportamentais. Ele precisa disso, disso, disso. Então, ele precisa de 5 critérios, mas ele só tem 4. Se ele tem 4, então ele não tem um transtorno de personalidade. Isso, dentro da psicologia corporal, é visto como um traço de caráter. É um traço de caráter que essa pessoa desenvolveu na época da fase anal do seu desenvolvimento, vamos colocar de 2 anos e meio a 4 anos, onde ele passou por situações de estresse ou de cobranças, né? Alguma coisa foi acontecendo nessa etapa que marcou, que trouxe uma fixação da libido e, por consequência, ele desenvolve, então, um traço de caráter. Isso significa que na vida dele, ao longo da história da vida dele, ele vai ter uma dinâmica caracterológica, né, um traço de caráter focado nesse lado obsessivo-compulsivo. A gente tem isso como normalidade, porque todos nós aprendemos a nos limpar, a limpar a casa, a cuidar dos materiais, a lavar a louça, mas não num tom
que é um tom um pouco mais exagerado. Então, ter um traço de caráter leve, todos nós temos e é importante ter. Ter um traço de caráter moderado, ele já traz um conflito emocional nas relações. Então, a relação desse cara, por isso que ele diz que ninguém suporta ele, porque é um pouco exagerado. E se essa pessoa não trata disso, esse traço ele pode se tornar um traço severo, ou seja, aí ele vai descambar no que a gente chama de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Então, essa é a leitura que a gente vai fazendo. E Reich, ele faz essa diferenciação, porque a psicanálise, ela estuda os transtornos de personalidade, mas não as tipologias de caráter, que são os comportamentos que todos nós temos. E Reich, a partir dessa leitura caracteriológica, essa leitura dos traços de caráter, ele dá um aprofundamento na terapia. Mas isso tudo é analítico, é verbal, é um conteúdo verbal. Por isso que dentro da psicologia corporal a gente sempre vai começar explorando a queixa que o paciente traz. Junto disso a gente vai traçando uma anamnese não formal, não precisa ser, né, formal. Você vai alinhavando para entender isso. Mas o mais importante para a gente dentro da corporal é a gente identificar os traços de caráter que uma pessoa tem para a gente poder desenvolver um plano terapêutico, ou seja, um projeto terapêutico para aquela pessoa. Então, para esse cara que tem um traço obsessivo compulsivo, nosso projeto terapêutico vai ser aliviar esse traço obsessivo compulsivo, não tirar, porque vai ter a sua importância, mas aliviar. Então, a gente vai aliviar a tensão, a gente vai aliviar o medo, a gente vai aliviar a culpa. São temas que nós vamos abordar com o nosso paciente ao longo do tratamento. Por isso que é um tratamento, não é apenas uma consulta. A consulta é você identificar o sintoma e aí você, então vamos desenvolver um programinha para você poder diminuir o seu toque, por exemplo. Mas se você trabalhar só o sintoma, esse sintoma ele melhora, mas pode aparecer de outra forma. E quando a gente trabalha o caráter, a gente vai ver que tudo na vida está focado a esse traço obsessivo-compulsivo. Então, tudo que essa pessoa faz na vida tem a ver. Então, você vai explorar as áreas profissionais, né? A área profissional dessa pessoa, e vai ver que no profissional de alguma forma ele mostra o traço obsessivo compulsivo, a área afetiva, o relacionamento familiar com os amigos, né, o campo social dele, e assim por diante, vestimentas e tal, enfim. Então, o primeiro trabalho de Reich é o trabalho da análise do caráter. E quando ele desenvolveu isso, essa análise do caráter, claro que fizeram cara feia para ele, porque imagina só, ele tirou o paciente do divã, pôs o paciente na poltrona, né? Falou com o paciente, coisa que, na época, a psicanálise jamais permitia que isso pudesse ser feito. Né? E Reich fez. Então, foi um afronto a isso tudo, mas ele não queria, a proposta dele não era ele afrontar a psicanálise, ele só queria contribuir dizendo: existem formas diferentes. Tem pacientes que vão se dar muito bem deitados no divã psicanalítico, mas tem outros pacientes que não. E é a partir daí que a gente vai poder trabalhar. Bom, trabalhando com a análise do caráter, Reich chega a uma questão muito importante que vai ser o corpo. Ele percebe que o corpo dos pacientes ficavam tensos quando eles falavam, quando eles traziam um conteúdo verbal na terapia. E, às vezes, o conteúdo verbal que o paciente trazia mostrava que determinada parte do corpo era mais tensa do que outras. Por exemplo, é característico de um paciente obsessivo-compulsivo ter o pescoço e ter o diafragma muito contraído.
Então, e são pessoas que têm movimentos que são movimentos mais durinhos. O andar é um andar mais duro, não tem uma espontaneidade. A fala, o jeito de contar é um jeito muito detalhista também. Então, Reich ele foi percebendo que o discurso do paciente também tinha um quê ali no corpo. E ele começou a olhar para o corpo do paciente, tocar o corpo do paciente. Mas tocar o corpo do paciente como? Que é outro problema que as pessoas, vocês ficam se esfregando na terapia, não sei de onde, né? Se esfrega. Ninguém se esfrega com ninguém. Tocar o corpo do paciente é você perceber que tem uma tensão e você botar a mão nos masséteres, por exemplo, para identificar a tensão, apertar aquilo, fazer com que o paciente tenha consciência daquela tensão, fazer com que tenha consciência do pescoço tenso, de alguma outra parte do corpo também, né? Então, o toque é apenas esse, onde a gente vai tocar no que Reich chamou de couraça. O que é a couraça? É a contração da musculatura que guarda uma emoção. Então, isso é simples de explicar. Quando você leva um susto, por exemplo, no dia seguinte você está com torcicolo, né? Por quê? Porque você contraiu de tal forma o teu corpo que o teu pescoço ele ficou contraído. Aí o X da questão é assim, mas por que que 5 pessoas levaram um susto, um contraiu o pescoço, 2 tiveram dor de estômago e outros 2 tiveram diarreia, né? Porque existem as couraças de acordo com os traços de caráter. Então, quem tem dor de estômago, logicamente, tem uma contração diafragmática. Essa região é uma região mais sensível. Aí Reich começou a fazer um olhar sobre essa couraça, o que explica a psicossomática que a gente tanto estuda, mas a gente não sabe relacionar. Mas por que que a pessoa tem um problema no coração e esse problema não foi nos genitais? Justamente, parece que caiu? Não. Justamente pelas etapas do desenvolvimento, onde teve a fixação da libido, e cada um vai ter as suas couraças mapeadas no corpo. E aí Reich percebeu que mais do que a gente também trabalhar com o conteúdo verbal de forma analítica, nós também precisamos soltar as couraças. E como é que a gente solta as couraças? Primeiro, levando o paciente a perceber, tendo uma percepção dessas couraças, e segundo, fazendo por meio de alguns exercícios que a gente chama de, na análise reichiana, a gente chama de actings, que são movimentos que têm uma ação. Então, por meio de exercícios, o paciente ele vai tomando consciência da sua couraça, trazendo muitas vezes, não necessariamente, mas trazendo muitas vezes à tona as lembranças da situação que provocaram o empouraçamento, e aí a gente trabalha de forma analítica, verbal, toda essa história, os pensamentos, as sensações e assim por diante. Isso significa que nós estamos trabalhando a mente, o corpo e a energia. Por quê? Porque uma contração muscular ela vai aprisionar a energia dentro daquele músculo. É uma hipertonia, onde o sistema neurovegetativo simpático ele vai estar atuando de forma simpaticotônica na musculatura. Então, quando a gente tem uma contração simpática, vocês estudaram lá na biologia, lá na fisiologia, que nós temos a bomba de sódio e potássio, ou seja, o sódio que está fora da célula ele vai entrar, o potássio vai sair, vai acontecer uma despolarização para ter uma contração. O problema é que depois teria que voltar o sódio sair, o potássio entrar para ficar no repouso. Isso não acontece. A célula permanece nessa situação e a carga iônica, que é positiva fora da célula,
ela fica positiva dentro da célula e gera um estado de tensão. Então, essa energia que a gente fala na corporal é uma energia puramente biológica da célula por essa hipertensão, né? E aí Reich diz que essa couraça ela nada mais é do que o congelamento das emoções. Então, nós temos histórias que são congeladas no corpo. Por isso que a segunda técnica que ele desenvolveu foi a chamada vegetoterapia caracteroanalítica. Porque nessa técnica vegetoterapia você trabalha sobre o sistema neurovegetativo. Então, a gente começa a terapia com o paciente sempre no verbal, e aí a gente convida o paciente para poder deitar no divã, até ia mostrar o divã, mas não dá para ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho aqui para vocês. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Quer que eu mostre aqui, Henrique, no meu Ah, você pode, consultório? pode mostrar também. A Porque minha para mim câmera aqui acho que tá está fácil. borrada. Mostra Ó, aí, veja se então. dá para ver. Isso, perfeito. Dá para ver. A Ótimo. Sandra. E mostra lá a poltrona também, Sandra. Que a gente começa sempre o trabalho sentados. Então, lá está a poltrona, né, onde a gente passa a maior parte do tempo sentados na poltrona, falando, ou seja, tratando do paciente, mas de forma analítica, né? E daí a gente leva o paciente para o divã para a gente poder também trabalhar com esse paciente no corpo, sobre o corpo dessa pessoa. Então, o trabalho, ele é um trabalho de mente, de corpo e, consequentemente, de energia, porque você está circulando essa energia. Tá? Então, esse foi o segundo momento de Reich, que é o momento da vegetoterapia. Isso tudo faz parte do que a gente chama de análise reichiana. Claro que Reich estava muito intrigado ainda com essa questão da energia, da libido, e ele queria provar que essa libido ela podia estar no corpo. Então ele foi, enveredou pesquisas afora no laboratório e ele provou que existe uma energia que é uma energia que faz parte desse contexto todo, né? E a partir disso Reich, então, ele dá um nome de energia orgônio, porque ele estava pesquisando a energia do organismo e do orgasmo, né? É uma questão um pouco mais ampla, não vou entrar em detalhes, porque Sandra vai continuar. Enfim, quando Reich define a energia orgônio, ele diz que o orgônio, ou orgônio, é a energia da vida. É uma energia que ela é biológica e que ela é cósmica também. Nós precisamos dessa energia cósmica para a gente poder ter essa energia biológica em funcionamento, em movimento. Então, essa é a prática da vegetoterapia, que a gente chama, da análise do caráter, e juntando o pacote todo é a prática da análise reichiana. Então, a gente chama isso de análise reichiana. É claro que Reich ele acabou sendo preso porque ele estava pesquisando sobre o câncer com essa energia, construiu alguns aparatos que ele queria acumular essa energia, queria ver se ele tinha bons resultados no tratamento do câncer, e isso não foi visto com bons olhos na época, foi visto como charlatanismo. É meio complicado, é uma fase bastante complicada, mas Reich ele era um cientista, e cientista ele pesquisa, ele tem que abrir frentes, e Reich abriu muitas frentes. Só que ele não foi compreendido, e daí proibiram ele de continuar os trabalhos, ele não aceitou a proibição, e por desacato à autoridade, Reich acaba sendo condenado a 2 anos de prisão e acabou falecendo na prisão. Nessa situação toda, lógico que ele teve vários alunos. Dentre esses alunos, um que mais se destacou foi Ola Hacknes, e depois Federico Navarro, que foi aluno de Ola Hacknes, que foi nosso professor, que foi a pessoa que nos passou esse conhecimento
porque foi ele quem terminou, a pedido do próprio Reich, foi ele quem organizou toda a técnica da vegetoterapia, como a gente vai desbloquear essas couraças. E é isso que a gente faz. Então, dentro da corporal, lógico que, né, para finalizar, é assim, eu digo, a gente nunca... Você tem um carro-chefe, que é uma escola, uma abordagem que você se identifica, mas você tem que estar aberto a outras possibilidades também. Então, eu, por exemplo, sou psicodramatista, uso psicodrama dentro dos meus trabalhos também, tenho especialização em acupuntura. Como disse, não, digo, não sou acupunturista, mas eu uso a acupuntura como um recurso dentro do próprio trabalho. Enquanto o meu paciente está deitado no divã fazendo alguns exercícios, eu coloco algumas agulhinhas que eu acho que são importantes e assim por diante. Então, a gente usa vários recursos que são importantes a gente poder estar aberto. Então, para vocês entenderem, essa é a prática da psicologia corporal. As sessões, elas são sessões de 1 hora, você pode fazer até a sessão de mais tempo, e você tem possibilidade de fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias. Funciona muito bem também, né? E é um tratamento que ele vai, eu sempre digo, eu acho que a alta de um processo terapêutico é muito de acordo com a própria pessoa. Quando ela está se sentindo bem e a gente chega a um comum acordo que está tudo bem, ok, é o momento de parar a terapia. E depois pode voltar e começa o processo novamente. Então, é um processo de crescimento mesmo. E aí, um dos alunos de Reich foi Alexander Lowen, que a Sandra vai falar agora para vocês, como é a prática da análise bioenergética. Então, vou ficar quieto e depois a gente abre para perguntas. Vai lá, Sandra. Ok. Fecha o microfone ali, senão fica dando um eco aqui pra gente. Bem, acho que o Henrique deu essa breve base para vocês, e provavelmente vocês também estão tendo uma base com a professora Rafaela, né, ao longo da disciplina. E eu acho que o Henrique começou de uma forma interessante, porque às vezes a ideia que se tem realmente, e até por isso que muitas vezes se rejeita a corporal, é de que vai ser um trabalho apenas corporal. Mas a crítica, né, da corporal como um todo, não só da Haitiana ou da bioenergética, mas sim como escola, como abordagem, foi a crítica a uma visão cartesiana na psicologia, né, em que se tem uma, 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 uma sobrevalorização do mental, do pensamento, da fala e uma desvalorização do corpo. Então, essa foi a crítica da corporal desde o início, né, desde Reich. E tal seria se então a gente fizesse uma inversão e colocasse o corpo como mais importante que o pensamento, que a fala. O que é mais importante na psicologia corporal, o que é mais importante na análise bioenergética, é que a gente possa alinhar aquilo que a gente sente com o que a gente pensa e com como a gente age no mundo, né? De forma simples assim. Então, considerando que tudo começa pelo nosso corpo, né? Toda experiência começa pelo nosso corpo. Se a gente recebe uma notícia muito ruim, por exemplo, nosso corpo reage imediatamente, mesmo que a gente pense a respeito da notícia que a gente está recebendo, depois dessa reação do corpo, e mesmo que a gente nem perceba que o corpo já reagiu, isso já acontece, né? Porque acontece de uma maneira involuntária. Então, o nosso corpo tem uma reação, tem uma sensação, e aí é importante que a gente entenda essas sensações do corpo e como a gente encaminha essas sensações. Para isso vai servir a terapia, para que a gente tenha uma consciência maior da gente mesmo, nesse sentido sensorial também. E aí, então, né, a gente sente aquela a reação diante de uma notícia ruim, e aí a gente pensa, e a gente precisa pensar de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Por exemplo, né, se é uma notícia ruim que me faz sentir medo, é importante que a minha mente saiba ler que o que eu senti foi medo. Por isso que uma educação emocional das crianças é tão importante, né? A gente teve aí recentemente
Só para falar de uma coisa que virou moda praticamente, tão comum, que foram esses filmes da Disney sobre emoções, o Divertidamente, mas que ajuda tanto as crianças a reconhecerem as emoções que elas estão sentindo. Então, precisa que haja esse reconhecimento da emoção, e aí, de acordo com o que a gente sente e o que a gente pensa, uma reação adequada. Se eu sinto medo, a minha reação vai ser de me recolher, a minha ação vai ser de me recolher, vai ser de me proteger, de me refugiar em algum lugar, por exemplo. Claro que aqui eu estou falando de um medo real, né? Não de um medo imaginário, como a gente tem nas situações de ansiedade e pânico. Enfim, né? Então, essa coerência, a psicologia corporal, a bioenergética quer criar uma coerência entre o que sente, o que pensa, o que faz. E essa coerência vai ser alcançada pelos dois vieses, como o Henrique já colocou. A gente precisa conhecer a história do paciente, precisa saber como ele funcionou a vida inteira até aqui, o que que ele viveu, que traumas ele passou, como ele aprendeu a se defender. Até porque, se a gente olhar a história de uma pessoa, a gente vai ver que a maneira como ela melhor, entre aspas, se defende, a defesa em que ela é mais, a defesa emocional em que agora voltou a gravar. Quando a gente tem até me perdi aqui no que eu estava falando. Ah, sim, na história a gente vai ver que aonde a pessoa consegue se desenvolver melhor, onde ela é mais afiada nas defesas, é onde ela sofreu os piores prejuízos, os piores traumas, né? Então é importante a gente entender se os traumas dessa pessoa são lá do comecinho da vida, com relação a ela poder existir nesse mundo, se estão relacionados com ela poder, já não estão relacionados com ela poder existir, mas estão relacionados com ela poder ser independente de uma figura materna que de repente não permite essa independência da criança. Se as defesas dela são mais fortes, não nisso, nenhum desses dois outros, né, não por esses motivos de existência ou de independência, mas de autonomia, dela poder se libertar e ir para o mundo, ou se estão relacionados com a maneira como ela se relaciona com o próprio prazer, enfim, né? Isso falando muito a grosso modo e passando de uma maneira muito rápida pelas etapas do desenvolvimento. Claro que é muito mais complexo do que isso. Mas aonde a criança sofre maiores ameaças é onde ela aprende a se defender melhor, então ela vai ficar muito hábil naquelas defesas. E tão hábil que a bioenergética vai dizer para a gente que a pessoa cria, que nós criamos um falso self, né? A gente tem um verdadeiro self, que é a nossa essência, e essa essência, já segundo Reich, é uma essência saudável, que se regula, que age de acordo com seus impulsos, que busca satisfação para suas necessidades e os seus desejos no meio, e que se adapta também às limitações que esse meio dá e segue dando mais preferência para o prazer do que para a dor na vida. Isso é uma reação orgânica e é uma reação emocional também. Então a gente tem essa essência, né, que ela vai sendo moldada quanto mais ameaças a gente viver ao longo do nosso desenvolvimento. E aí a gente vai se defendendo de uma tal forma, de uma maneira tão hábil, que a bioenergética vai falar para a gente que a gente cria esse falso self. E por que que usa o mesmo termo? Reich não era muito a favor disso, né, da gente usar os mesmos termos para patologia e para situação saudável. Mas a bioenergética usa isso com a intenção de falar para a gente que a pessoa se identifica tanto com o jeito que ela funciona, deu tão certo, né? Por mais ruim que seja, por pior que seja, mais ruim ficou horrível, mas por pior que seja o jeito que ela funciona, ainda assim é como ela se vê, é como ela se identifica, é como ela aprendeu que ela é. Então a gente fala de um falso self. Aí a pessoa vem para a terapia, muitas vezes ela não vem para querer ficar saudável, ela vem para querer manter esse falso self, né? Se ela é lá, como o Henrique deu o exemplo do traço obsessivo compulsivo, né? Que eu fiquei muito desconfiada que ele estava falando de alguém aqui de casa, não sei. Né? Que fica, Deus, olha a louça na pia. Enfim, não vamos citar nomes aqui. Mas se ela tem esse traço obsessivo compulsivo e ela não tem um sofrimento, ela não identifica um sofrimento nisso, ela se identifica muito com esse jeito de funcionar. E aí ela vem para a terapia não para dizer, olha, eu preciso relaxar mais,
deixar o copo sujo, tá tudo bem, né? Não limpar a casa não ficar impecável, tá tudo bem. Dificilmente ela vai vir para isso. Geralmente ela vai vir para dizer, mas olha lá, né? Meu marido em casa não lava a louça direito, me irrita isso, e aí eu tenho uma reação explosiva e daí cria uma confusão. Enfim, ela vem muito querendo manter o caráter dela, o jeito de funcionar dela, o jeito defensivo dela funcionar, do jeito que chegou. Ok, né? E aí a gente vai precisar ir trabalhando com essa pessoa, então a gente precisa ouvir, né? O que que ela vem pedir para a gente, o que que ela está precisando da terapia, o que que ela espera da terapia. E claro que se a pessoa vem para dizer, olha, eu tenho que lidar com essa família que não lava a louça, né? É óbvio que a gente não vai dizer, ah, realmente, vamos lidar com essa família que não lava a louça. A gente não vai reforçar isso, mas a gente também não vai dizer, ah, não, se você veio aqui por isso, não vai dar certo. A gente também não pode dizer, a pessoa não vai ficar na terapia se ela achar que a terapia não vai ser boa para ela. Então, de alguma forma, a gente acolhe a queixa do jeito que ela vem, né? Isso na corporal e agora estou falando também especificamente da bioenergética, e a gente vai moldando essa queixa ao longo do processo para que a pessoa entenda o que realmente ela precisa, o que realmente vai ser bom para ela. Às vezes, se a gente quiser oferecer o que a gente vê que vai ser bom para ela lá no começo, ela não vai aceitar. Ok, né? Então a gente acolhe essa queixa e a gente fala sobre isso. Aí a gente fala sobre a história da pessoa e a gente fala sobre como ela se relaciona e a gente se relaciona com essa pessoa. Então, muito mais do que a gente falar de corpo, quando a gente fala da psicoterapia corporal, da psicologia corporal, a gente está falando de todos esses aspectos, né? Todos eles são importantes. Eu costumo dizer, usando o que eu aprendi com a bioenergética, que a gente tem um tripé para apoiar o nosso processo psicoterapêutico. Um deles é o corpo, né? Um deles é a gente olhar o corpo daquela pessoa, entender como o corpo se organizou nas suas tensões, nas suas couraças, né? Que é um termo haitiano, como ele adoeceu e sobreviveu a toda uma questão de uma vivência emocional difícil. Então, o corpo é um desses pés de apoio para a gente na terapia, mas ele sozinho não é o suficiente e não é justo a gente colocar tudo sobre o corpo. Aí a gente tem um outro pé de apoio que é a própria história da pessoa, como ela se desenvolveu, como ela chegou até aqui, de que forma ela formou, de que maneira ela foi formulando esse jeito de funcionar, que hoje talvez esteja fazendo ela sofrer, mesmo que ela não reconheça ainda esse sofrimento. E acabe falando das outras pessoas que não ajudam a se manter nesse jeito de funcionar. E o terceiro pé de apoio é a relação que se constitui entre terapeuta e paciente. Então, também é importante que a relação vá contando para a gente de como essa pessoa funciona, transferência e contra-transferência, que a gente traz lá a nossa compreensão da psicanálise para a bioenergética, para a corporal. Então, são esses aspectos que a gente vai trabalhando. E aí, a bioenergética ela tem uma proposta corporal, obviamente, né, que vai se entrelaçar com esse trabalho verbal, com esse trabalho analítico, não é à toa que se chama análise bioenergética e não só bioenergética, mas ela se chama análise bioenergética porque a gente vai entrelaçar o trabalho analítico, o trabalho corporal. E o Lowen costumava dizer que 50% da sessão de terapia deve ser analítica, 50% deve ser corporal. Mas a gente não pode também levar isso a ferro e fogo, porque muitas vezes o paciente tem uma demanda verbal maior, a gente precisa deixar ele falar, né? Ele contar a história dele, ele vai formar vínculo, se ele puder, principalmente nas primeiras sessões, desabafar o que está acontecendo. Então, não é uma regra, né, que a gente vai contar, se são 50% e a sessão tem 1 hora, tem 50 minutos, então 25 minutos ou meia hora para uma coisa, meia hora para outra, 25 minutos, não é tão estrito assim. Mas mais ou menos a gente tem que pensar que numa média é para o trabalho ser analítico e corporal, sessão por sessão ou dentro desse processo todo. E aí a bioenergética tem algumas práticas pontuais sobre as quais a gente vai inventar muita outra coisa, né? A gente vai criar usando justamente o conhecimento que a gente tem do paciente por causa da história dele e por causa da maneira como ele se relaciona com a gente, né? Os pés de apoio lá que eu falei para vocês antes. Usando dessa informação, né, a favor do processo terapêutico,
a gente vai usar as práticas corporais que a bioenergética nos legou, nos deixou, de maneira criativa, né? Então, basicamente, tudo gira em torno de 4 grandes centros, eixos de prática. Um deles se chama grounding. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez a professora Rafaela já tenha falado para vocês, que é uma prática de enraizamento. Então, é uma postura corporal, a pessoa vai ficar em pé, os pés paralelos, tem toda uma instrução sobre como o corpo vai ficar nessa prática, mas o mais importante não é tanto a postura, e sim a gente entregar para essa prática a ideia de que a pessoa precisa sustentar ela própria, a pessoa precisa se responsabilizar pelo seu peso no mundo, pelo seu peso tanto físico quanto emocional, né? O que ela pesa na vida das pessoas. E claro que esse peso não tem que ser um peso ruim, né? Que é para ser um bom peso, pesar o suficiente, pesar o que é justo pesar no mundo e na vida das pessoas que estão ao redor dela. Então, o grounding ele tem essa ideia do enraizamento e ele tem muito a ver com lá o início da nossa vida, porque é poder existir, né? Ele trata disso, da gente poder existir no mundo. Se eu posso existir no mundo, eu crio raízes, eu sinto o chão debaixo dos meus pés e eu me movimento de acordo com essa posse de um lugar para mim no mundo. Então, essa é uma primeira prática. Uma outra prática, a gente chama de longing, que tem a ver um pouquinho mais adiante. Então, a criança já existe no mundo, e aí ela tem o direito de necessitar sustento, né? Na amamentação, por exemplo. O bebê precisa que alguém faça isso por ele. E o longing, que é uma prática de erguer os braços, estender os braços para frente, ou erguer eles para o teto, se a gente estiver trabalhando com o paciente deitado, vai ser uma prática física e vai ter esse significado de a gente poder contar com, fazer o nosso movimento agressivo na direção das nossas necessidades, da satisfação das nossas necessidades e desejos. Então, se eu existo, eu posso querer algo desse mundo ao meu redor. E o longing vai me ajudar a trabalhar com isso e com todas as emoções que estão envolvidas, porque, obviamente, quando a gente trabalha com essas práticas, vem uma memória corporal da história, e de repente, né, voltando para o ground, mas eu não podia ter existido, eu não era planejado, eu não fui desejado, não era para ter nascido, eu fui o 8º filho numa família que a mãe não aguentava mais criança, sei lá, coisas do tipo, que podem vir como memória e a pessoa associar isso de não era para eu ter existido. Então, agora, passado toda essa tormenta da infância, eu posso existir, né? Eu preciso me dar esse direito de existir. Mesma coisa com a sustentação, né? Com a amamentação. Eu tenho o direito, claro que eu não vou, como adulto, mamar, mas eu tenho o direito, como adulto, a desejar coisas das pessoas, a desejar o afeto das pessoas. De uma maneira adulta, é claro. E se isso me foi negado na infância, então tem muita dor, muita raiva envolvida. E quando a gente trabalha com o corpo, pode vir à tona lembranças dessa dor e dessa raiva. Aí a gente tem um terceiro eixo de práticas na bioenergética que a gente vai chamar de kicking. Tudo ficou em inglês, né? Porque é uma terapia norte-americana, então não foi traduzido. Foi de propósito que não foi traduzido. O kicking se refere aos exercícios de protesto. O Lowen dizia, todo mundo tem contra o que protestar. E sim, claro, né? Quando a gente cresce e a gente começa ali na fase de controle dos esfíncteres, fase anal, que a gente chama de etapa de produção, nessa fase a criança começa a protestar, ela começa a se separar, se diferenciar dos adultos que cuidam dela, protestando, sendo do contra, né? É bem típico das crianças nessa fase e é necessário que ela possa expressar as contrariedades dela para afirmar um jeito único, típico, próprio de ser. E aí os exercícios de protesto na terapia, eles vão servir para isso, para que eu possa afirmar, ok, o mundo inteiro pode estar pensando X, mas se eu quero pensar Y, eu tenho direito a pensar Y. O mundo inteiro pode estar agindo de acordo com esse X, e eu quero agir de acordo com Y. Claro que a gente vai adequando isso para que a pessoa também não se coloque numa situação de isolamento, mas dela poder defender seus valores, seus princípios, sua voz.
E por último, a gente chama o último eixo de práticas, a gente vai falar do surrendering, que é o desistir, o deixar ir, que é a entrega. E tem a ver com finalmente. Então, se eu posso existir, se eu posso requerer meus direitos, se eu posso defender a minha forma de ser, que muitas vezes vai ser diferente das outras pessoas, então agora é a hora de eu aproveitar a vida, né? Então, o surrendering, ele tem a ver com uma entrega, um desistir das nossas defesas, com poder ser saudável, porque eu descubro na terapia, na vida, que eu carreguei defesas o tempo inteiro, que eu estava achando que era o melhor jeito de ser, e a terapia me ensina que não, o meu jeito de ser pode ser melhor, não que eu vá abandonar completamente as minhas características e virar uma outra pessoa, mas a ideia é que a gente tem direito a experimentar um jeito mais autêntico de ser a gente mesmo, um jeito mais regulado, mais feliz de ser a gente mesmo. Então, os exercícios de desistência, né, as práticas de desistência na terapia, elas têm esse fundamento, de que aí a gente vai desistir das nossas defesas e nos tornarmos mais saudáveis. E aí, com isso, Lowen dizia que a gente vai chegar vai alcançar 3 objetivos, que são a autopercepção, a autoexpressão e a autopossessão ou autogerenciamento, autodomínio. A gente pode falar em autodomínio. Então, autopercepção, autoexpressão e autodomínio. E o que ele queria dizer com isso? Nenhuma é mais importante do que a outra e elas não acontecem nesta sequência necessariamente. Mas quanto mais eu percebo a mim mesma na terapia, através do trabalho terapêutico, através da minha entrega para o trabalho terapêutico, mais vai se tornando necessário e quase que impossível que eu não me expresse a partir do que eu estou sentindo. E quanto mais autoexpressão eu tiver, possibilidade de autoexpressão, mais eu também vou me conhecer. E tudo isso feito no processo de terapia vai permitir que eu tenha um domínio de mim, não um controle, né? O caráter, ele nos controla. E a gente acha que controla tudo com o nosso caráter, com o nosso jeito de funcionar defensivo. Mas a bioenergética nos mostra que o controle pode se desmanchar, mas o domínio não, né? Então, quando a gente pode se expressar e a gente conhece a gente mesmo, a gente possui a si mesmo. Por isso também o termo autopossessão ou autodomínio. A gente possui a gente mesmo. Então, essa é a proposta da terapia, toda ela numa direção de mais saúde, menos doença, né? Não uma saúde absoluta, sem doença, mas da gente ser o mais saudável possível, ainda que a gente possa considerar que muitas vezes o ambiente onde a gente está não favorece tanto a nossa saúde, mas a bioenergética ainda assim entende que a gente pode ser o mais saudável possível em qualquer um dos nossos ambientes de convívio. Então é isso, né? É dessa forma que a gente trabalha e acredito que a gente possa abrir aí para perguntas, professora. Sim. Alguém tem Ok. dúvidas? Vocês estão ouvindo bem? Sandra, Henrique, vocês estão conseguindo ouvir? Sim, Sim, dá sim. para ouvir. Uhum. Se apresente. Olá, meu nome é Eduarda, sou acadêmica aqui da turma da Prof. Rafa, e eu tenho um comentário para fazer da fala da professora Sandra. Ela falou sobre a questão de sustentar a si mesmo, e aí durante a fala dela, eu estive pensando na questão da geração atual. Eu comparo com a geração atual porque eu não conheço a geração antiga, então não posso falar. Mas que eu percebo muito, assim, pessoas próximas de estarem com questões psicológicas, estarem, de fato, em sofrimento, mas não quererem sair daquele sofrimento e ficar numa vitimização constante. Eu vejo isso até dentro da minha família, né? Eu tenho uma irmã que ela está passando por um processo ali da adolescência, entendo todo o sofrimento dela, mas ao mesmo tempo ela já passou por diversas psicólogas, diversos tratamentos até medicamentosos, e parece que o que eu percebo dela é que ela não quer sair daquela condição em certo ponto. E corporalmente eu observo nela isso. A forma até de se vestir, a forma de se comportar é sempre muito retraída. Então parece que ela, o mundo dela e o que está por em volta ela não quer, como se não quisesse
sustentar, né? Assumir o seu compromisso com aquele tratamento, com aquela cura. Sim, Então, é mais um entendo. Uhum. A gente, certamente, né, que a gente hoje vê uma geração toda muito regredida, muito, que vive muito num drama muito grande. E claro que a gente não vai, qual é a palavra? A gente não vai menosprezar o sofrimento dessa nova geração. Mas fato é, né, que a gente observa muito claramente que de anos para cá, de algumas gerações para cá, a gente tem colocado os filhos, as crianças, os adolescentes num lugar de muita superproteção, né? Os adolescentes, as crianças, os adolescentes comandam a família, né? E isso é muito comum, acho que cada vez mais a gente vê pais que, ao invés de terem algumas regras e ditarem essas regras, não de forma autoritária, mas dizerem, olha, vai funcionar assim, né? Tudo querem negociar com as crianças. Não, então vamos sentar e vamos conversar e vamos falar sobre o que que ela quer comer. Às vezes não dá para ser tão aberto assim, porque a gente não dá modelo, né? A gente não dá princípios, a gente não dá referências para a criança poder seguir. Não estou dizendo que seja isso que acontece lá com a sua irmã, mas enfim, né? É claro que a gente pode pensar que a dificuldade que as crianças e adolescentes de hoje estão tendo é de crescer, né? Então, quando a gente fala sobre o sustentar a si mesmo, a gente está falando do processo de crescimento, de amadurecimento, né? Se eu posso existir, já que eu existo, né? Mesmo que eu não, de repente, eu não fui planejado, eu não fui desejado, mas agora estou aqui. Então, agora que eu estou aqui, eu preciso ser responsável por quem eu sou e como eu cuido desse corpo e dessa alma que me foi emprestada por esse tempo, né? Então, quando a gente fala dessa sustentação, a gente está falando do processo de crescimento mesmo, e que dói, que tem muitos ônus, né? Parece às vezes que tem mais ônus do que bônus. Então, em geral, o que eu vejo assim, de adolescentes que vão demorando muito para amadurecer, veja que a própria Organização Mundial da Saúde ela foi mudando, né, a faixa etária e cada vez a adolescência tem ido mais longe. Hoje ela vai até o final dos 19 anos, mas daqui a pouco eu tenho certeza que vão aumentar um pouquinho mais essa faixa de tolerância aí para a adolescência, porque as pessoas estão muito imaturas mesmo. Então, será que elas caíram? Acho que. Não, estão aqui. Estão aqui. Achei vocês. Mudou a tela e É que aí muda a sumiu a tela. sala. Quando a gente fala disso, né, desse crescimento que não acontece, claro, a gente precisa olhar para as questões de que débitos a pessoa está querendo cobrar, né? De repente ela não sente que ela tem suficiente capacidade para esse crescimento, para essa responsabilização. Geralmente, né, a gente vai encontrar histórias ou de superproteção ou, pelo contrário, de um abandono mesmo, né, de uma coisa de não dar as referências para a criança. E aí a gente tem essa dificuldade de assumir as dores do crescimento. Normalmente, né, protelar quanto mais for possível essas dores, parece meio uma cobrança de uma dívida, né? Então, é importante investigar em situações como essa. Claro que se você perguntar objetivamente para a pessoa, você acha que teus pais te devem, né? Ela vai dizer, não, eles fizeram o que podiam e tá tudo certo. Mas, com certeza, se a gente cavoca um pouquinho mais lá, a gente encontra muita mágoa, né? Mesmo que os pais não mereçam essa mágoa, mas a gente vai encontrar muita mágoa e muita perspectiva de enquanto eles não me pagarem o que eles me devem, eu não cresço, eu não saio do pé deles, né? Eu não sou capaz de amadurecer por conta de cobrar deles o que eu acho que eles devem a mim. Que é bem a característica da oralidade nos nossos traços de defesa caracteriológicos, né? O ficar na dependência, o ficar na lamentação, o ficar no drama, na dor, e, de alguma forma, né, se isso fica crônico, digamos assim, a pessoa acaba se nutrindo daquele sofrimento mesmo. O falso self dela se constrói nesse sofrimento. Quer complementar alguma coisa, Henrique? Não, mas falou tudo e mais um pouco. Ok.
Obrigada pela tua pergunta, Eduarda, né? Obrigada. E aí, gente, ficou claro isso? Perguntem. Quem está fora também, se tem alguma contribuição, fora da sala de aula. Olha, a professora querendo falar aqui e eu por É, o áudio fechado, né? fechado. A Karine está mais lá atrás, mas ela tem um questionamento também. Sim, pode falar. Quer ver o por favor? Vira um pouco mais. Tá. Primeiro, você falou que a gente não tira esse traço de caráter, a gente alivia ele. E eu queria saber se esse fato de aliviar e não tirar está relacionado com o que ela falou, que é o ponto mais afiado dessa pessoa. Que às vezes onde essa pessoa é mais afiada foi onde ela teve os maiores traumas. Eu quero saber se essas duas questões estão relacionadas. Por isso deve tirar esse traço. Sim. Veja só, a gente nunca. Os traços, você tem que entender que são defesas. E as defesas, a gente tem que tomar muito cuidado para mexer, porque se você não tiver cuidados com isso, você vai aumentar mais ainda a defesa. Porque a defesa é justamente porque a pessoa não dá conta de lidar com a situação. Vamos pegar um esquizoide. O esquizoide, ele tem uma capacidade grande de desenvolver síndrome do pânico, né? Fobia social. E se você achar que assim, vamos colocar ele numa multidão para quebrar essa resistência dele, ele vai aprender na marra. Vai ser pior ainda, porque você vai encouraçar mais ainda a situação. Então, o que que a gente faz com as defesas? A gente, entre aspas, negocia com as defesas, né? Já que essa é a ferida que ficou mais forte, né, ao longo das etapas do desenvolvimento, a, a gente ajuda a pessoa a encontrar outras possibilidades. E a partir do momento que ela encontra outras possibilidades, outros recursos para funcionar, tudo fica mais fácil. Porque você tem que pensar que tem um porquê, né? Existe um porquê. A pessoa, quando ela tem essa defesa na vida, é porque ela teve uma história, ela teve uma marca, e essa marca traz um registro no seu traço de caráter, na sua personalidade, consequentemente, forma uma couraça. Então, a gente não vai atacar essa couraça porque essa é a ferida da pessoa. Então, a gente vai olhar para essa pessoa no lado saudável. O que que eu posso desenvolver de habilidades, de potencialidades nessa pessoa e gradativamente ela vai diminuindo essa defesa também. Então, é um trabalho que a gente tem que. Por isso que a gente sempre pensa num projeto terapêutico. A corporal faz isso. Você vai perceber que outras linhas, outras escolas não fazem isso. A corporal faz. A gente olha para aqueles traços de caráter e a gente vai ajudar o paciente a amadurecer esses traços de caráter. Então, se a gente tem um traço mais severo, vamos voltar para o obsessivo compulsivo, né? Se a gente tem um traço muito severo, a gente está falando de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Se a gente tem um traço moderado, a gente fala de um traço de caráter obsessivo-compulsivo. Então, a gente, em terapia, trata disso para aliviar, para amadurecer isso e a pessoa ser capaz de achar que tudo bem, a louça está suja, a gente lava depois, não preciso lavar agora, não preciso terminar uma conversa agora para lavar a louça. Então, é sempre você olhar para a dinâmica do paciente e fortalecer até mesmo outros traços. E aí, junto disso, também existe a importância desse projeto terapêutico, a gente ver qual é o traço de caráter
que faltou para essa pessoa na etapa do desenvolvimento e que ela precisava ter um pouco mais. Por exemplo, você vai colocar uma pessoa para trabalhar numa empresa, numa linha de frente para atender clientes. E você vai perceber que essa pessoa tem dificuldades de comunicação, ela não consegue ter uma boa comunicação com as pessoas, ela vai sofrer muito, porque ela não tem traços de caráter condizentes àquilo, àquela exigência do cargo. Mas isso não significa que a gente não possa ajudá-la a desenvolver um pouco mais. Por exemplo, um traço mais obsessivo, desculpa, um traço mais narcisista, né? Então a pessoa, imagina que ela tem um bom potencial, ela serve inclusive para gerenciar uma área, mas ela é enfraquecida no perfil dela. Ela não tem peito, ela não tem garra para fazer aquilo. E a gente vai ter que ajudar essa pessoa, inclusive, a desenvolver esse traço, né? Mas é tudo de uma forma muito saudável, porque, por outro lado, quando você pega um gerente que tem um traço narcisista elevado, ele causa muito problema na sua equipe, ele tem problema com a sua equipe porque o traço dele é um traço exagerado, e aí a gente tem que diminuir. Então é muito de calibrar isso tudo, de ver que traços são defesas, todos nós precisamos das defesas, as couraças são importantes, portanto a gente não tira a couraça, a gente flexibiliza essa couraça. Até porque nós vivemos num mundo que é um mundo neurótico, e se a gente ficar sem couraça, era o ideal. Reich chamava isso de caráter genital. Ele dizia que a humanidade, se ela tivesse possibilidade, seria genital, né? Mas o mundo que a gente vive não é. E ele está cada vez menos genital, que seria o mais saudável. A gente vê que a loucura corre solta. Como não ter defesa numa situação dessa? Então a gente precisa ter defesa, mas a defesa é usar quando você precisa daquela defesa. Aí você não precisa mais, você baixa a defesa e tira. Outro exemplo disso, para finalizar, é a gente saber engolir coisas. Então a gente tem que ter, entre aspas, aquele traço meio que masoquista, porque às vezes você quer mandar o teu chefe a merda e você sabe que você não pode mandar a merda, que vai ser prejudicado. Então você engole aquilo, você diz amém, tá tudo certo, porque você sabe que você bater de frente vai dar um fuzuê tremendo. Então, agora, quem não tem esse jogo de cintura, essa percepção também, não sabe lidar com essa situação. Por quê? Porque ao longo das etapas do desenvolvimento não aprendeu a ter isso também. Então, são pessoas que lá na etapa anal do desenvolvimento foram pessoas que não tiveram essa possibilidade de também aprender ops. Agora você tem que ficar quieto, tem que respeitar papai, tem que respeitar mamãe, tem que respeitar os limites, né? E a pessoa não teve isso, esses limites todos, depois, quando adulta, ela sofre porque ela não dá conta. Ah, não, eu não dou conta, falou, levou, eu não engulo coisas, eu não levo coisa para casa. Entende? Como é sempre você olhar para o equilíbrio disso e ver, opa, o que está te faltando? Por quê? Porque ao longo da história da pessoa, ou ela teve de mais, ou ela teve de menos. Então aí é que a gente vai calibrar isso tudo. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Eu Mais vou alguém? só complementar, né, nisso que você perguntou, Karine, de se há uma relação entre a gente não anular um traço de caráter, apenas amenizá-lo, né? E o fato de que a pessoa realmente precisou desenvolver um bom traço de caráter para sobreviver, e, portanto, ela é boa nisso. Não é por isso que a gente não mexe nesse traço de caráter. Mas eu acho que um bom termômetro é a gente pensar o quanto que a pessoa está sofrendo. Porque, claro que às vezes, né, um traço de caráter ao longo da história, na história familiar, ele funcionou muito bem. Só que a pessoa sai, é isso que o Henrique fala, né, dando esse tipo de exemplo. Sai lá para o mercado de trabalho, por exemplo,
e não funciona mais daquele jeito. Só que ela continua repetindo o mesmo jeito de funcionar que ela funcionava na família, porque ela aprendeu que isso funcionava, aprendeu que dava certo. Vamos supor que ela fazia lá uma birra, uma manha, né? E alguém cedia. No mercado de trabalho, pior para ela não vai ter, ninguém vai ceder. Então ela precisa, e aí ela passa a sofrer, né? Ela pode vir pode até vir para a terapia por esse motivo, porque ela queria que o mundo funcionasse da mesma forma que funcionava na infância e que ela já tinha segurança em como ela agia e reagia. Então, eu acho que o grau de sofrimento é um bom termômetro para a gente sentir o quanto um traço de caráter precisa ser abrandado, mais do que outros, talvez. Mas é claro que a gente também nunca vai falar que assim, o traço de caráter está lá, deixa ele quieto. Não, acho que a pessoa vem para a terapia para fazer mudança mesmo. Então, a gente vai mexer sem a intenção de que eles virem outra coisa, né? Mas sim de que eles amadureçam e eles causem menos sofrimento. Obrigada. Mais alguém ou com dúvidas, questionamentos? Acho que é isso. Eu penso e converso muito com ele, já trouxemos essa temática também da nossa geração ter intolerância à frustração também, né? Né? As dificuldades que tem, né, de ouvir um não, os limites que são necessários para, né, até para viver em sociedade e que não acontece e quanto isso traz sofrimento depois, né? Mas é um ponto ainda a ser bastante trabalhado, algo que a gente vê bastante na parte clínica, essa questão de frustração dos pacientes também, né? Uhum, Acho muito uhum. legal. Agradeço, né, imensamente a participação de vocês, a disponibilidade, sempre muito prestativos, né? E ficamos à disposição aí, quem sabe mais à frente vocês virem pessoalmente aqui conhecer, montar alguma coisa prática aqui em União da Vitória. Muito bom. O bom da internet é isso, né? A gente está cada um num canto e a gente pode se encontrar também, porque não fosse isso, a gente tem as limitações dessa situação toda. Então, também agradeço, sempre faço a propaganda no final do site do Centro Haitiano. Lá tem milhões de artigos que os nossos alunos escrevem, que a gente coloca também. Se puderem olhar no site, tem um curso gratuito também de terapia corporal. Depois acho que eu vou passar para a Rafa, e a Rafa passa para os alunos, Rafa, que é um Sim, curso de terapia corporal, tem certificado também. Então, se vocês puderem divulgar para as pessoas, eu agradeço, porque essa é a forma que a gente tem de poder estar divulgando mesmo a corporal. E muito bom ter esse contato, né? Pena que o nosso tempo é restrito, mas eu acho que é uma pitadinha ali, né? Claro que a gente podia explorar muito mais coisa, e muito mais além disso. Às vezes a gente tem que ter uma fala que você condensa toda uma história de anos em apenas 1 hora e 15, né? Não dá para a gente trazer. Então, a gente tem que levar em consideração isso tudo, né? Que a gente trouxe uma abordagem, duas, né? Abordagens, análise haitiana e análise bioenergética, nesse tempo, né? Meia hora para cada um para poder falar. Então, leve em conta isso também. E a gente sempre está à disposição para o que precisar. Obrigado pelo convite, Rafa. Boa aula para vocês. Fico muito feliz de saber que vocês estão tendo corporal, porque as oportunidades hoje são bem escassas, né? As pessoas ficam focadas naquela panelinha da mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e vocês, alunos, estão tendo a oportunidade de ver outras coisas também, se identificar com isso, né? E depois fazer a escolha de vocês. Tá bom? Beijo grande para vocês, gente. Ok. Vou só dar mais uma palavrinha aí para a gente encerrar, também agradeço. Mas, assim, se tem uma coisa que eu aprendi na faculdade foi que a gente não deve se fechar, né? Claro que a gente precisa e acaba escolhendo uma abordagem porque ela é mais confortável para a gente se sente bem fazendo aquilo.
Mas acho que, por exemplo, a corporal, que sofre tanto preconceito, né, nos meios acadêmicos, eu acho que a gente realmente não tem como pensar uma terapia em que não haja um corpo ou dois corpos lá dentro da terapia. Então, a gente precisa considerar o corpo na terapia, mesmo que a nossa abordagem não seja corporal. E eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, que bom que vocês têm essa oportunidade e, assim, não percam e não se fechem. Porque eu acho que a gente precisa ter muitas cartas na manga para lidar com pessoas tão diferentes que vêm para o nosso consultório, né? E talvez cada vez mais diferentes da gente, porque é isso, né? As novas gerações já têm outras características e assim vai. Então, a gente precisa ter a flexibilidade, né? Como terapeutas, como psicoterapeutas, para poder ajudar, primeiro, claro que a gente encontra esse conforto numa abordagem que nos fala melhor, mas a gente precisa ter muita flexibilidade para ajudar o paciente com o que vai dar certo para ele, e não necessariamente com o que deu certo para a gente, né? E claro, vai encaminhar para colegas e tudo mais, mas assim, não se fechem, né, para o conhecimento, porque aí realmente a gente só perde, né, se a gente se fechar para o conhecimento, ok? Isso aí, gente. Certo? Uma Beijo salva de para palmas todo para mundo. Um Obrigado, beijo, gente. muito obrigada. gente. Tchau. Agradeço imensamente. Tchau. Tchau, Rafa, obrigada.